Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, versículo 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14. Graças a Deus por tudo que Deus tem nos concedido, tem nos dado, tem nos fortalecido, e apesar de tudo que tem acontecido conosco, estamos servindo a Deus firmemente ainda. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo, eterno, poderoso, majestoso e eterno Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te agradeço também, Deus, pela palavra que foi lida, por estarmos aqui, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Te agradeço, Deus, também por tantas e tantas vezes que temos pedido coisas ao Senhor e o Senhor tem nos suprido. Deus eterno, te peço em nome de Jesus, ilumina a minha mente, para que tenha uma compreensão correta das Sagradas Escrituras, e assim, Deus, eu venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que aqui está, para que possam compreender a tua palavra corretamente, e assim crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo o que Deus ele tem feito por nós, dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. E hoje, como os irmãos acompanharam, irei fazer exposição a partir do versículo 14 do capítulo 7
da Epístola de Paulo aos Romanos. Irmãos, e para que nós venhamos até relembrarmos o que foi exposto no último domingo, ou pelo menos uma parte, diz assim o versículo 12 do capítulo 7: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Aí, versículo 14 diz: sabemos que a lei é espiritual. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Irmãos, vocês lembram que no último domingo, e se eu não estou enganado, domingo atrasado também eu falei sobre a questão que Paulo, no capítulo 7 da epístola que ele escreve aos Romanos, ele não está se referindo a um cristão regenerado, não. Eu acredito que, se os irmãos lerem a Bíblia, e em especial essa epístola de Paulo aos Romanos, e digo mais, basta apenas ler o capítulo 7 e o capítulo 8, que vocês vão entender facilmente que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele não vai estar tratando ou se referindo a uma pessoa que é regenerada, a uma pessoa crente, a uma pessoa que se converteu e nasceu de novo. Por mais que Paulo, ele no versículo 14, ele vai dizer: sabemos que a lei é espiritual. Aí ele fala: eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Irmãos, primeiro, a Bíblia Sagrada, ela vai ensinar que a pessoa que converteu-se a Cristo, ela é escrava do pecado. Acredito que vocês sabem que a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia vai dizer, por inúmeras vezes, nessa epístola que Paulo escreve aos Romanos, que aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. O escravo é aquele que, como Jesus, ele disse, que ele não tem domínio sobre si próprio. Irmãos, é a interpretação mais adequada que nós podemos tirar deste texto, é que Paulo estava se referindo a ele, a Paulo, quando ainda não era regenerado, um homem conhecedor da lei, um homem que, segundo o que o próprio Paulo vai dizer, registrar na verdade, era mestre da lei, era um fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, ou seja, um dos maiores intérpretes e mestre da lei da época. E Gamaliel também era neto de Hileu, que foi um dos maiores rabinos de toda a história de Israel. Todavia, Paulo, não regenerado, ele vai explicar aqui a situação como qualquer um outro
que conhecesse a lei de Deus, mas não fosse regenerado, ou seja, não tivesse se convertido a Cristo. Eu acredito que os irmãos que aqui estão sabem que os judeus, eles conheciam a Deus, eles ensinavam acerca de Deus, só que se eles obedecessem realmente a Deus com fidelidade, Deus os direcionava, os guiava, os fazia entender corretamente as Escrituras. No caso dos judeus do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, em especial os judeus do tempo do Cristo e dos apóstolos, aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador, como o Filho de Deus que veio à terra salvar não só eles, mas toda a humanidade, eles estavam rejeitando ali a palavra de Deus. E mesmo conhecendo a lei, e mesmo conhecendo o que a Bíblia Sagrada ensinava, eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo, o enviado de Deus, e portanto, eram escravos do pecado. É isso que Paulo, ele está nos dizendo aqui, e ele diz: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Ou seja, nós sabemos que todo ser humano, seja ele conhecedor da lei, seja ele gentil, seja judeu, ele nasce na escravidão do pecado, como tenho falado aqui constantemente. Aí Paulo continua escrevendo e diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Irmãos, se vocês pegarem, vou repetir novamente o que eu disse aqui domingo. Se vocês verem um pregador calvinista pregando sobre, expondo o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que Paulo está se referindo a ele regenerado, e a todo ser humano regenerado, que se converteu a Cristo. Eu digo isso porque eu já escutei o tio Nico, ou Augustus Nicodemos, já escutei o Paulo Júnior, inclusive o Hernandes Dias Lopes, inclusive eles usando todo o capítulo 7 para dizer que o homem não tem liberdade de escolha. Então, irmãos, vocês têm que ter muito cuidado quando escutarem, seja qual for o pregador, principalmente pregador de linha calvinista. Por quê? Porque ele vai trazer uma interpretação de acordo com aquilo que ele acredita. E como tenho dito, nem sempre o que eles acreditam é o que as Escrituras nos ensinam. Portanto, Paulo aqui está dizendo, versículo 15: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Exatamente, irmãos, se referindo à situação que ele, mesmo sendo conhecedor da lei, ele encontrava-se. Ele não entendia. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E ele continua dizendo: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ou seja, se faz o que não deseja, admite que a lei é boa. Por quê? Porque a lei o acusa.
Agora, que fique bem claro para os irmãos uma coisa, que os irmãos não pensem que, porque o apóstolo Paulo escreveu isto, e inspirado pelo Espírito Santo, Paulo quis dizer que nós não temos culpa em pecar. O pecado, ele domina-nos de uma tal forma, que nós não temos a mínima possibilidade de resistirmos ao pecado, ou que nós não temos a mínima possibilidade, ou que nós não temos, na verdade é isso que eu queria dizer, que nós não temos culpas do pecado. É como a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, isso num contexto geral. O homem que está escravizado pelo pecado, ele está completamente dominado por esse pecado. Ele tem a possibilidade de se autolibertar? Não. O bem que possa vir na mente dele, é como Paulo disse aqui, que ele deseja fazer, mas não faz, faz aquilo que odeia. Todavia, isto não tira a culpa do homem. Por que não tira a culpa do homem? Porque a própria Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Deus, ele antecipa-se ao homem. Isto é, nós que somos teólogos e estudamos as Escrituras, é chamado de graça preveniente. Deus, ele antecipa-se ao homem. Uma das primeiras, ou a primeira vez que Deus, ele antecipou-se ao homem para demonstrar sua graça preveniente, foi exatamente quando Eva e Adão pecaram. E Deus ali, irmãos, ele antecedeu-se a eles e interveio com a sua graça preveniente. Deus foi até eles. Da mesma forma acontece com todo e qualquer ser humano. Exemplo disso, quando nós estamos pregando para alguém na rua, e as pessoas estão ouvindo, Deus, ele abre a mente dessas pessoas, ele ilumina a mente dessas pessoas, por meio do seu santo e poderoso Espírito, para que eles compreendam o Evangelho. Eles compreendendo o Evangelho, Deus ali, irmãos, ele deixa a critério da pessoa. Ele deixa a critério da pessoa se a pessoa quer servir a ele, arrepender-se de seus pecados ou não. Quando algumas vezes, ou na verdade, na maioria das vezes, nós estamos pregando em um determinado local, ou até mesmo evangelizando, e alguém começa a criticar, começa a achar ruim, porque estamos pregando. A gente pode chegar a pensar, como eu pensei como novo convertido, que aquela pessoa não está entendendo a mensagem. Pelo contrário, aquela pessoa está compreendendo sim a mensagem, e é por isto que ela está criticando, é porque ela não quer se arrepender, e o Espírito Santo, com a graça preveniente, antecedeu-se, e foi até aquela pessoa, abriu a mente para que ela compreendesse as Escrituras, só que ela não querendo entender, não querendo se converter, se arrepender, o que ela faz é o quê? Criticar, dizer que está errado, que não é daquela forma, que não gosta de crente, que não gosta daquela pessoa que está pregando, é porque conhece alguém que dá mau testemunho. Na verdade, desculpas esfarrapadas de pessoas que não querem servir a Jesus, de pessoas que não querem arrepender-se de seus pecados. Versículo 15: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa.
versículo 17. Nesse caso, não sou eu mais que o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque Paulo diz no versículo 17, nesse caso, não sou eu mais que o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque, irmãos, na verdade, como nós temos aprendido aqui, aprendido pelas Escrituras, a pessoa que ainda não arrependeu-se de seus pecados, ela é completamente dominada pelo pecado. E ao ser completamente dominada, mesmo ela conhecendo a verdade, se ela não quiser se arrepender, e Deus em Cristo a regenerar, a tornar uma nova criatura, ela continua ainda sendo dominada pelo pecado. É por isso que Paulo diz aqui, nesse caso não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E Paulo continua dizendo, sei que nada de bom habita em mim. Irmãos, isso é bem claro, que Paulo não está se referindo a ele mesmo. Quando vocês escutarem o tio Nico, o Augustus Nicodemos, expondo esse capítulo, não vai ter nem graça mais de vocês caírem nisso, né? Porque Paulo fala, sei que nenhum bem, nenhum bom, nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Mais uma vez aqui, eu quero deixar bem claro para os irmãos, que Paulo não está tirando a culpa do pecador, não. Alguém pode dizer assim, se realmente é desta forma como está escrito, então nós não temos culpa alguma. Por quê? Porque, pois não faço o que é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Na verdade, o que Paulo, ele está nos ensinando aqui, é que a pessoa que não serve a Deus, ela é tão dominada pelo pecado, é tão seduzida pelo pecado, que até mesmo o bem que ela conhece que deve fazer pelas Escrituras, o bem que ela conheceu pelas Escrituras, que se deve fazer, e ela até sente o desejo de fazer, ela não consegue. Por quê? Porque o pecado a domina. E o mal que ela, às vezes, ela não deseja realizar, ela não deseja fazer, ela acaba fazendo. Irmãos, diante disto, a gente vê o quanto o homem que não serve a Deus, mesmo ele conhecendo as Escrituras, ele é completamente dominado pelo pecado. É por isso que, ao estudarmos as Escrituras Sagradas, e ao vermos o que Paulo, não somente aqui, mas em especial neste versículo, ou neste capítulo, ele nos ensina, a gente vê o porquê de tanta maldade do ser humano. Tem pessoas que abrem suas bocas, como já ouvi algumas vezes, e digo pessoas que não são crentes que dizem isso, se Deus é bom, por que Deus permite acontecer tantas e tantas maldades?
Porque tantas e tantas coisas ruins, exemplo, que muita gente se reclama, pessoas que cometem faxinas, matam uma família inteira, ou um grupo de pessoas inteiro, homens dominados pelo pecado, que estupram crianças, filhos que por conta de dinheiro, e como virou moda agora, né, para usar drogas, matam mãe. Como exemplo, aqui bem pertinho na Bahia, o filho matou a mãe, arrancou a mão, cortou a mão e levou a mão da mãe para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Só que a polícia pegou. Irmãos, eu não desejo mal para ninguém não. Agora, ele dá muita sorte não, ele dê graças a Deus que ele morava na Bahia. Porque se ele morasse no Rio de Janeiro, e a polícia do Rio de São Paulo encontrasse com ele, não dava certo para ele não. Irmãos, e tudo isso acontece porque o homem, em total domínio pelo pecado, em total escravidão, ele é não somente seduzido, mas também dominado pelo pecado. Se isso acontece aqui, Paulo se referindo a uma pessoa que conhecia a lei, como ele, a uma pessoa que estudava constantemente, a uma pessoa que dedicava-se constantemente não só a estudar, mas também a todos os preceitos que a lei requeria, seja eles preceitos cerimoniais, como também os preceitos éticos, morais. E ele chegou a dizer que o bem que ele desejava fazer, ele não fazia, mas o mal que muitas vezes ele não queria fazer, quando menos esperava, ele já tinha realizado. Aí nós se perguntamos, e como as pessoas que estão dominadas pelo pecado e que não conhecem as Sagradas Escrituras, irmãos, isso acontece em uma intensidade, posso dizer, ainda muito maior, porque dificilmente uma pessoa dessa, ela vai ter o desejo de praticar algo de bom, porque ela não conhece as Escrituras. E a consequência é, todos esses males que nós nos deparamos na atualidade, todas essas coisas ruins, pessoas que são completamente dominadas pelo mal. Irmãos, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, uma das coisas que nós vamos estudar, ou quando fazemos um curso de teologia, uma das doutrinas que nós estudamos e que é fundamental para entendermos as Escrituras, é a hamartiologia, ou a martiologia, que é a doutrina do pecado. E uma coisa importantíssima que nós entendemos ao estudarmos a martiologia, que é a doutrina do pecado, é que o pecado, irmãos, ele dominou tanto a humanidade pós-queda, ou seja, depois da queda, que se Deus não tivesse intervido, o homem se autodestruía. E uma coisa que é importante nós entendermos, é que nós não somos tão mal quanto nós poderíamos ser. Por quê?
Porque se Deus ele não tivesse intervido na humanidade, ele não agisse com a graça comum, ou como outros gostam de chamar, graça natural, Deus, irmãos, ele tinha presenciado, ele tinha assistido nós se autodestruirmos. O mundo simplesmente ele não existia, porque o ser humano tinha dado fim à própria raça. Deus, ele na graça, ou com a sua graça comum, ele interveio na situação e fez com que o coração do homem não fosse tão mau o quanto ele poderia ser. Porque, irmãos, se Paulo aqui está se referindo a uma pessoa que conhece a lei, e citando ele cita ele, uma pessoa que conhece a lei, que estudava constantemente as Escrituras, e que estava numa situação como essa, ou na verdade, esta é a situação de todos quantos, mesmo conhecendo a lei, não serve a Deus, não passaram pelo novo nascimento. Imagina só aqueles que não conhecem, eles são dominados, irmãos, de uma tal forma que, ao menos eles não, ou são dominados de uma tal forma, que eles não conseguem nem perceber o quanto são dominados. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, é como eu tenho dito aqui, no decurso da explicação, ou da exposição do sermão. Se nós não tivermos cuidado, a gente pode pensar o seguinte, que Paulo está dizendo aqui, ele está tirando a responsabilidade do ser humano. Porque, olha se não parece isso. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E como eu disse aqui, Paulo não está tirando a responsabilidade do ser humano, não. Paulo está aqui mostrando a total dependência do ser humano. Mostrando que o pecado, irmãos, é um veneno letal. É um veneno no qual, uma vez o homem dominado, e como as Sagradas Escrituras nos ensinam, nós já nascemos dominados com este mal. O homem, ele é impossível de se autolibertar, porque ele está aprisionado, ele está completamente dominado pelo mal. O bem que vem na sua mente, como Paulo diz, mesmo conhecendo, eu quero fazer aquilo, ele não consegue fazer. Agora, aquele mal que ele outrora, ou que noutro momento ele dizia, não faço isso, quando ele menos espera, ele já tem cometido. O versículo 21 diz: assim encontro esta lei que atua em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Ou seja, a lei do pecado. O pecado que o domina. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus.
Porque Paulo fala que no íntimo do ser dele, ele tem prazer na lei de Deus. Exatamente, irmãos, porque Paulo conhecia as Escrituras, ele estudava constantemente, e ele tinha prazer na lei de Deus. Mas Paulo, como disse há poucos instantes atrás, Paulo está se referindo aqui não a ele crente, como crente, regenerado, nascido de novo. Paulo está se referindo aqui a ele ainda não regenerado. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Irmãos, como a coisa é séria, como a coisa é bastante complicada. Paulo, no íntimo do ser dele, e como ele vai dizer no final do capítulo 7, com a sua mente, ele tinha prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, a lei do pecado, ou a força, a natureza pecaminosa, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E Paulo, mesmo tendo esse prazer na lei de Deus, ele via outra lei, que era a natureza pecaminosa, atuando nos membros dele, nos membros do corpo dele, e guerreando. E Paulo diz que essa lei, que é a natureza pecaminosa, o vencia e o tornava prisioneiro do pecado. Irmãos, eu queria estar agora de frente com o tio Nico, com Augustus Nicodemos. Falou: oh, vem cá, calma aí. Tu sou doutor, cara. Como é que tu vai dizer, como é que tu vai expor isso aqui? E depois tu vai expor o capítulo 8. E tu vai dizer que aquele que é dominado pelo pecado é escravo do pecado. Mas aquele que é dominado pelo Espírito não é escravo do pecado. Exemplo, capítulo 8, versículo 1. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não estamos em dívida, não para com a carne, mas para que vivamos sujeitos, não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Irmãos, eu queria saber como é que ele explica uma coisa dessa, né? Porque lá no capítulo 7, todos os calvinistas vão dizer que Paulo estava se referindo ao homem regenerado, a ele próprio como crente. Só que o capítulo 7, Paulo vai dizer que ele tinha prazer na lei de Deus, só que encontrava outra lei que guerreava contra a lei de Deus,
e esta lei o tornava escravo do pecado. E no capítulo 8, Paulo fala que aquele que for guiado pelo Espírito, ele não está sujeito à natureza pecaminosa, ele não é escravo do pecado. Isso é uma contradição, irmãos, desses homens que são calvinistas, que na verdade seguem essa filosofia fatalista. No íntimo do meu ser, 22, do capítulo 7, no íntimo do meu ser tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ou seja, Paulo tinha prazer realmente na lei de Deus. Ele conhecia a lei e tinha prazer, só que via outra lei atuando nos membros do corpo dele. Ou seja, ele era dominado pelo pecado, e essa outra lei o dominava de uma tal forma que o escravizava. E Paulo, no versículo 24 diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, quem me libertará do corpo sujeito a esta escravidão e morte espiritual? Irmãos, que fique bem claro, eu acredito que o Espírito Santo, ele está aqui comigo, me usando, me fazendo entender, me guiando. E veio algo aqui na minha mente agora, e Mirosmar já se animou ali já. Eu estou vendo que vai sair logo um rachado ali. Beto também já deu uma quebra de asa ali, ó. Irmão João já está vendo algo. Irmãos, que vocês entendam uma coisa. Paulo, quando escreveu todos os livros, ou todas as 13 epístolas, algumas ele escreveu, outras ele ditou, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo nas 13, por isso que as 13 são de autoria, o autor mesmo é o Espírito Santo, mas ele revelou-se a Paulo. Portanto, é importante os irmãos entenderem, acredito que pode alguém ficar com essa dúvida: será que quando Paulo escreveu Romanos, ele ainda não era crente? E ele disse isso? Ele conhecia a lei, mas ele não era crente ainda? Não. Paulo era crente, era cristão. Ele tinha arrependido-se de seus pecados já. Ele tinha tido aquele sublime encontro com Cristo no caminho de Damasco. E após se converter, e com um certo tempo, Deus começou a inspirar ele. Só que Paulo aqui está contando a situação dele, quando ainda não era regenerado, mesmo sendo conhecedor da lei. E Paulo diz: 24 do capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Irmãos, olha como nós, estudando as Escrituras, a gente vai entender o porquê de tantas e tantas coisas ruins, maldades, como eu falei anteriormente, de tantas e tantas incompreensões também das Escrituras. Porque, irmãos, exemplo, Paulo era um conhecedor da lei. Paulo estudou na melhor escola de teologia da época. Hilel ou Hilel,
que era o avô de Gamaliel, esse Hilel. Lembram que lá no Antigo Testamento existia no mínimo 2 escolas de interpretação em relação ao casamento? E existia uma que era mais dura, era do Hilel. E possivelmente Paulo tinha essa ideia também, da mais dura. É por isso que Paulo, ao escrever, Paulo não alisou não, apesar que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Paulo era da escola de Hilel. O Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, era neto do Hilel. Irmãos, e Paulo era um cara, como ele mesmo disse, se eu não estou enganado agora, aos Filipenses, que era extremamente zeloso pela lei. Era um cara que dedicava-se constantemente às Escrituras. O próprio Paulo, ele vai dizer aqui, que ele tinha prazer na lei de Deus, mas só que a lei do pecado o tornava escravo. Paulo não tinha ainda reconhecido Cristo como Senhor e Salvador, como o Hamashia, como diziam os hebreus, os judeus, o ungido, o Filho de Deus, que viria salvar o mundo. E por isso, irmãos, Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Sabe o que me veio à mente agora? E desceu quentinha lá do céu. Olha que hoje eu estou cheio, viu? Irmãos, essa é a situação de muitos que se intitulam crentes hoje e que ainda não se converteram verdadeiramente. Irmãos, se nós lermos as epístolas que Paulo escreveu, a gente vai entender uma coisa, que Paulo, principalmente ler também Atos, juntamente com as epístolas que ele escreveu, e ele falou sobre o assunto, que a questão de Paulo não ter se convertido logo de imediato, era exatamente que Paulo não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Mas Paulo, irmãos, pelo que assim ele dá a entender, ele tem uma boa teologia, ele tem um bom entendimento das Escrituras, mas por não reconhecer que Cristo era o Messias, era o Filho de Deus que veio salvar toda a humanidade, Paulo ainda continuava em pecado. E Paulo chega a dizer: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Claro que Paulo falou isso já regenerado, se referindo a ele quando ainda não estava regenerado. Aí eu fico agora me perguntando, que desceu quentinha do céu, e como é que hoje estão essas pessoas que estão em muitas e muitas igrejas, que nunca ouviram, irmãos, uma exposição fiel das Sagradas Escrituras, um sermão completo, sendo pregado, exposto com fidelidade. Sempre ouviram, desde o momento que ainda não eram crentes até a atualidade, pregações, se é que eu posso chamar de pregações, ou se é melhor dizer fábulas, invencionices, meninices. Irmãos, um evangelho empírico, ou seja, baseado nas experiências do dia a dia. Sobretudo, irmãos,
O reformador, que foi na verdade o pedagogo da reforma, João Calvino, ele dizia que pregação, e eu concordo plenamente com ele, é a explicação das Escrituras. Se não tem explicação das Escrituras, não tem pregação. Uma pregação, irmãos, não é nada menos, nada mais do que você explicar as Escrituras. Quando semanalmente estou estudando em casa, porque graças a Deus gosto de pregar. Acredito que fui vocacionado para Deus para pregar a palavra e gosto, amo. E estou estudando as Escrituras em casa. A minha maior dificuldade é entender o que o texto diz. E para tanto eu fico lendo, relendo. Dependendo da situação, vou para outras traduções, comentários bíblicos. Dependendo da situação, vou até os originais, porque tenho uma Bíblia em casa de palavra-chave que tem uma parte dos originais gregos e hebraico. E olha que esse dicionário que eu tenho, essa parte do Antigo e do Novo Testamento, não completo o Antigo e o Novo, mas uma parte, é o Strong, é um dos melhores dicionários de grego e hebraico, para que eu possa entender o que as Escrituras estão dizendo, o que Deus ele estava dizendo. Irmãos, não é à toa que quando essas pessoas ouvem uma pregação bíblica, elas acham estranho. Não é à toa que há cerca de, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma certa pessoa que eu tinha como amigo meu e tinha uma certa consideração, sentava para conversar, ia na minha calçada, conversava comigo, teologávamos, porque para aqueles que não sabem, que não podem me acompanhar no YouTube, mas lá na minha calçada geralmente conversamos muito sobre teologia, sobre o que a Bíblia nos ensina. E essa pessoa disse numa determinada igreja por aí que eu pregava outro evangelho, e ela realmente acertou. Ela só errou numa coisa: ela não conseguiu identificar que aquilo que eu estou pregando é a verdade. Porque, irmãos, é muito fácil, como o Gilberto disse a mim ainda essa semana, só é verificar. Ele está expondo versículo por versículo. Tem versículo que ele para 2, 3 vezes ou até mais, lendo, explicando e aplicando. Como é que é errado? Aí o certo é o cara chegar aqui e ele lê um exemplo lá no livro de Ana. Estou brincando, irmãos, que nem o livro de Ana tem, mas lê um exemplo, esse texto aqui, e ele começar a falar do que aconteceu com ele no dia a dia. Isso é correto? Isso é pregação? Não, isso não é pregação. Como o Gilberto disse aqui, lê Ezequiel 37 e dizer que Deus está ressuscitando sonhos. O texto não diz isso. Eu nunca preguei, Gilberto, naquele texto ali, mas eu entendo o que se diz ali. Sabe o que Deus está dizendo ali? Que Israel naquela ocasião estava morto espiritualmente, e que Deus iria ressuscitar aquelas pessoas, ou seja, ia fazer com que aquelas pessoas fossem restauradas. É isso, irmãos. Irmãos, imaginam como estão o estado dessas pessoas. Elas estão mortas em delitos e pecados. É por isto que elas rejeitam o Evangelho. É por isso que elas rejeitam a palavra de Deus. É por isso que elas vivem nas mesmas práticas. Elas podem, como disse aqui Josemar, se incomodarem. Não, short não posso usar, isso é do capeta, isso não é de Deus. Eu não boto uma camiseta.
mas continuam mentindo, mas continuam enganando, mas continuam roubando, mas continuam sendo trapaceiros, mas continuam sendo mau caráter, mas continuam traindo esposa ou esposo, mas continuam na verdade sendo escravizadas pelo pecado. Por quê? Como Paulo disse aos Colossenses, Paulo estava explicando que ali em Colossos estava surgindo ali uma ideia, na verdade, uma ideia, um misto de doutrinas ali, e as pessoas tinham criado modos de obedecer a Deus, e Paulo dizia, porque era ensinado aos colossenses, ou à igreja em Colossos, que não devia tocar nisso, naquilo outro, deviam guardar o sábado, não deviam participar de coisas que Deus não tinha condenado. E Paulo disse: isso não tem poder algum contra o pecado, não tem. Irmãos, o que tem poder contra o pecado é exatamente, irmãos, a Bíblia Sagrada, quando é exposta como ela é, ela quando é exposta exatamente como foi inspirada, ela é entendida pelo expositor, e o expositor a expõe, e quando a pessoa ouve a palavra de Deus, arrepende-se de seus pecados, e decide seguir a Jesus, aí Jesus a regenera, e essa pessoa ela passa a ser uma nova criatura, ela é nascida de novo, ou como diz o texto original, ela é nascida do alto. Isto tem poder contra o pecado, mas coisas humanas, exposições de si mesmos, isso não, irmãos. Isso faz com que as pessoas continuem em seus delitos e pecados, mortas, escravizadas, exatamente como Paulo estava explicando aqui, e como nós vemos hoje. Deixa eu tomar essa água aqui, que essa água está parecendo aquele óleo que descia pela barba de Arão, e que agora eu acho que eu prego até o final do milênio. Versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Irmãos, Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Irmãos, mais uma vez aqui Paulo diz que com a mente, como ele disse em versículos anteriores, ele tinha prazer na lei de Deus. E aqui ele diz que com a mente ele próprio é escravo da lei de Deus, mas com a carne, ou seja, carne aqui é natureza pecaminosa, é a natureza que nós herdamos de Adão quando nascemos. Ele é escravo do pecado. Irmãos, eu queria encontrar com
o Augustus Nicodemos e perguntar: vem cá, quer dizer que nós, após regenerados, somos escravos do pecado? Vocês estão entendendo a coisa aqui? O que os calvinistas fazem para tentarem criar uma ideia que a Bíblia não diz, ou criar uma situação que a Bíblia não ensina. Irmãos, o que Paulo diz aqui é que mesmo uma pessoa sendo conhecedor da lei como ele era, ele tendo prazer na lei de Deus, sabendo o que era certo, sabendo o que era errado, ele desejava fazer o que era bom, mas esse desejo, como ele diz, ficava apenas no desejo. O mal que ele não queria realizar, quando ele menos esperava, ele cometia. Porque com a natureza pecaminosa, que ele chama aqui de carne, ele era escravo da lei de Deus, escravo do pecado, com a natureza pecaminosa. Que Deus em Cristo Jesus, Ele abra nossas mentes, para que possamos compreender. No próximo domingo, se Deus permitir, eu estiver vivo aqui, e os irmãos também com saúde, aí a gente vai ver Paulo ele falar sobre que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, nem da escravidão do pecado, e muito menos da dívida que devíamos a Deus, mas para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão na lei, não é para os que estão em religiões, é para os que estão em Cristo, é para os que se arrependeram de seus pecados, é para os que perseveram em Cristo. Esses sim, nenhuma condenação há. Esses sim, Cristo chegou diante de Deus e fez: está pago. Ele disse para todos, mas só é aplicado naqueles que creem, naqueles que servem a Deus. Fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.